Não vai. Vai. Pela nuca, né? Vai, pode ir. Tá, bom, o Carlinhos agora. Achei que foi um assunto, um papo bem interessante também, no mesmo sentido que os outros dois candidatos colocaram. O que eu achei bem interessante foi a ideia de desmilitarização da polícia, né? Eu acho que isso é uma questão interessante de ser discutida e importante também de ser discutida. Quando a gente vai distribuir o poder sempre acaba ficando mais concentrado nas mãos de alguns, e dar instrumentos de propagação de poder através da violência é realmente uma questão muito complicada na sociedade brasileira, e é uma questão que vale a pena ser colocada. A pergunta que eu separei para você veio do meu acervo aqui de perguntas. Quando você falou da questão da marginalização, e falou muito de trabalho também, que eu sei que é um mote importante para o PSTU. Eu gostaria de... A gente falou muito do trabalho e da exclusão de corpos trans desse ambiente de trabalho, a rejeição dos corpos trans nesse ambiente de trabalho, que é com certeza um dos cernes mais profundos aí da descriminalização e da marginalização das pessoas dentro da sociedade, já que nossa sociedade gira em torno do acúmulo de capital, que a gente queira, que é não, embora a gente esteja todo mundo discutindo numa solução melhor para tudo isso. Então, a minha pergunta para você, a minha reflexão para você é: como que a gente consegue alternativas de trazer esses transexuais, esses travestis, as pessoas que se identificam, talvez sejam cisgêneras, mas se identificam com um outro gênero, para o mercado de trabalho? Seria talvez interessante aí uma política de cotas, uma política um pouco mais radical de inclusão, ou o que você sugere aí? E ainda no mesmo mote, a questão do kit que você levantou, que todo mundo conhece as questões do kit e tal. O kit, ele parece para mim uma tentativa muito bonitinha, assim, de dar um jeito de tentar politizar as pessoas, de trazer consciência. Mas a gente viu que ele falhou por vários motivos, né? Desde lá de cima, desde a proibição até vários outros motivos de empregação desse kit. Também uma outra pergunta seria: qual uma alternativa para esse kit? Se a gente tratar essa marginalização desde antes do mercado de trabalho, desde a escola, desde da família, qual alternativa a gente teria para esse kit? E por fim, para a Marcela, eu achei interessante saber a trajetória de vocês, com as coisas que foram alcançadas já. E é muito interessante como o movimento LGBT, por muito tempo, se pautou muito na propaganda, né? A gente sempre faz festa, a gente faz parada, a gente faz manifestações, faz dias de visibilidade, várias coisas. E, no entanto, até que ponto a gente consegue realmente mover alguma coisa com as nossas tentativas de visibilidade? A minha pergunta para a Marcela vai também no sentido do trabalho, que eu achei que foi uma coisa que ela falou bastante também e eu achei interessante. E eu vou trazer para uma questão um pouco mais queer ainda, né? A questão da prostituição. É uma questão talvez um tanto polêmica também, né? Mas assim, qual é a sua opinião sobre a legalização da prostituição e a regulamentação da prostituição como um trabalho? Que é uma questão que vai se comunicar desde a segurança, né? Desde a tolerância com os corpos, a proteção do corpo feminino, a proteção do corpo queer, do corpo trans. E, bom, é isso. Tem a ver com a legalização da prostituição. E eu acho que é isso. Eu passo para a Bia. Espera aí um pouquinho. Agora. Só um minuto. Olá. Peraí. Então, eu queria também convidar as pessoas a tomarem um café ou chá, né? Faz parte do debate, né? Fica à vontade. E vocês têm 2 minutos para responder cada pergunta. Depois a gente vê se há necessidade de prolongar ou tem uma réplica, né? E vamos responder primeiro esse bloco, depois a gente abre com o bloco da Bia e depois fica aberto. Primeiro adiante. Bom,
A questão de garantir leis ou garantir direitos, eu acho que ela não vai muito além da questão LGBT. Primeiro, entender o que é o Estado brasileiro. Primeiro, o Brasil, na sua história, nunca realizou rupturas. São sempre transições que, em geral, nos levam a uma situação muito parecida com a anterior. Fosse da colônia para a nação, da monarquia para o império e da monarquia para a república, e depois da república para aquilo que foi período autoritário e período democrático. Isso é preciso entender para muitas vezes perceber parte da dificuldade que a gente tem no enfrentamento ao próprio Estado. Quando a gente, assim, ao falar que o Estado é negador de direitos, não é garantidor, é o Estado, não é eventualmente o governante de plantão. Ele também, até porque ele segue uma lógica que não vai nesse sentido, mas o Estado é negador. Primeiro, entender o Estado brasileiro. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, eles colocaram um artigo lá dizendo o seguinte: todo servidor que em 5 de outubro de 88 tinha 5 anos de exercício efetivo, estava estabilizado. Então, nessa brincadeira, milhares, eu diria que na época era 90 a 95% dos servidores públicos, que o critério para entrar no serviço público brasileiro foi fazer parte da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de sustentação do regime militar, e em alguns poucos municípios ser do MDB, que era o partido da oposição consentida. Essa é a máquina pública brasileira, e é disso que a gente está falando. Esse é o Estado. A Constituição de 88 não foi plim-pim-pim que criou um novo Estado democrático e que a partir dali estava tudo. Não, agora temos um serviço público profissionalizado, uma máquina pública que funciona de forma eficaz. Não. E a lógica continua sendo a lógica da negação. Ainda que muitas lutas populares tenham sido feitas para que mudasse isso, não conseguimos prevalecer. Um exemplo é o SUS, que é uma conquista importante da Constituição de 88, porque antes não tinha previsão constitucional de universalização do atendimento à saúde, mas que, apesar de estar previsto na Constituição, não se garante, por exemplo, recurso orçamentário para isso. E não adianta. Sem recursos, sem dinheiro, não tem política pública. A gente pode fazer 1000 conferências, todas da saúde, LGBT, criança e adolescente. Se não tiver recurso orçamentário, não consegue implementar. Então, em primeiro lugar, entender que o Estado, a maneira como ele funciona, a lógica do Estado, a lógica é não garantir. Então, ou a gente muda essa lógica, ou a gente continua só escrevendo, fazendo proclamações de boas intenções, nas leis, nas conferências. É importante ter uma comissão processante para garantir que a lei municipal, a 9.809, seja de fato respeitada, que a gente possa denunciar os casos de discriminação, não só a homofobia, para toda forma de discriminação. Claro que é importante. Agora, será que adianta só colocar essa comissão processante se a gente não tiver na cidade inteira cartazes dizendo que existe uma lei que pune a discriminação? Se não tiver divulgação, quem usa uma lei se não sabe que ela existe? Que é o caso da lei estadual. A gente tem uma lei no estado de São Paulo que pune a homofobia. Quantos lugares? Carlinhos é professor do Estado. Quantas escolas têm material de divulgação da lei anti-homofobia do Estado? Então é um problema a lógica é não funcionar para isso. Nós temos que mudar essa lógica. No meu ponto de vista, passa por uma transformação muito mais profunda do Estado e da sociedade, e que só se faz com um fortalecimento dos movimentos sociais para pressionar e mudar esse Estado. E aí não é um movimento... ainda que o movimento LGBT fosse uma coisa fantástica em termos de força política, o que não é, né? Não faria isso sozinho, porque eu não consigo acreditar, eu não vou achar que o Estado vai funcionar para atender a violência contra a mulher e ao mesmo tempo não funcionar para combater o racismo e vice-versa. Não dá para acreditar que é possível uma superação de uma forma de opressão sem enfrentar as outras. Agora, nosso papel como militante e eventualmente como parlamentar é de usar os instrumentos que a gente tem para isso, mas eles são muito limitados. Uma coisa, eu vou apresentar um projeto de lei. Se não tiver a população junto, organizado, um movimento social, dificilmente consegue se avançar em relação a isso. Então precisa, primeiro, entender que o Estado não é feito para isso, aí acabar que ser o Estado e o bem comum, isso é uma balela liberal. O Estado não é feito para bem comum coisa nenhuma, é feito para garantir a continuidade do poder da elite dominante. Ou a gente muda essa lógica, isso é feito com muita luta, com uma luta política muito organizada, ou a gente não consegue. Isso vale para a lei, vale para qualquer política pública, na educação, na saúde, na assistência. Sem isso, eu não acredito que a gente consiga avançar. O mandato parlamentar pode ajudar nesse sentido? Ele é um instrumento válido, mas a gente tem que entender dos limites que ele tem. Aliás, o parlamento é feito na nossa sociedade, para concluir, ele é feito com esses limites, e ele é feito para ter essa imagem. Inclusive, a ideia da política como uma coisa feia e suja é exatamente para que as pessoas não sintam nenhuma vontade de participar e deixem só os parlamentares fazendo e cumprindo esse papel. Acho que era isso.
perguntinhas. Acho que até as duas questões que você propôs se combinam de alguma forma. Vou começar até pela segunda, que eu acho que essa questão do kit anti-homofobia é uma discussão muito importante de ser feita, né? Ele é muito limitado mesmo, muito limitado. Aquele que foi apresentado pelo governo, eu acho que talvez nem servisse pra gente, né? A maneira como ele foi apresentado e os livros que foram colocados, os vídeos, são muito fracos e não resolvem o problema. Um kit anti-homofobia também não resolveria o problema da homofobia na escola como um todo, né? Não é possível que um kit resolva esse tipo de problema, porque é um problema muito maior, que a gente sabe que está na estrutura da sociedade que a gente vive hoje. No entanto, ele serviria para abrir uma discussão na escola, uma discussão que infelizmente ainda não existe, né? Esse ano eu tive uma aluna, no começo desse ano, fevereiro, uma aluna travesti na escola Rui Rodrigues, lá no Parque Itajaí. E essa aluna ficou um mês na escola, só um mês, primeiro ano do ensino médio, porque não tinha banheiro na escola para ela usar, não podia usar o banheiro feminino, né? Ninguém aceitava que ela usasse o banheiro feminino e era discriminada a todo momento, inclusive pelos professores que se recusavam a chamar o nome dela pelo nome que ela queria ser chamada. Ia lá e se esforçava a ser chamada pelo nome que está no registro de nascimento, né? Quer dizer, os professores não sabem lidar com isso, e quando a gente vai fazer essa discussão com os professores, são violentos com a gente. O professor que fez isso na sala com ela, que ela nunca mais voltou para a escola depois disso, quando eu fui discutir isso com ele, ele deu um murro na parede para não dar um murro na minha cara, porque ele se recusava a fazer esse tipo de discussão dentro da escola. Isso é uma discussão que tem que ser feita. Não basta só o kit anti-homofobia, tem que ter formação na universidade para os professores saberem lidar com esse tipo de situação. Tem que ter, e, aliás, tem que ter uma política muito mais ampla, que essa discussão não pode ser feita, inclusive, só na escola, porque é uma questão ideológica, claro que é, mas é uma questão que o capitalismo se utiliza para poder fortalecer a exploração e pagar salários mais baixos. Quer dizer, ela não vai acabar somente na discussão ideológica. A gente precisa acabar com as bases materiais que permitem que isso aconteça, né? Tem uma frase do Malcolm X que a gente gosta de usar, que é que não há capitalismo sem racismo, sem machismo e sem homofobia, né? O capitalismo se utiliza disso para se fortalecer, e hoje isso é uma das bases do capitalismo, né? Para as trans poderem ter acesso ao mercado de trabalho, em primeiro lugar, tem que estar na escola, né? Tem que ter um espaço ali na escola para essas pessoas. Elas não podem estar na rua porque elas são agredidas. Elas não podem estar na escola porque elas não são aceitas. No mercado de trabalho seria uma terceira via, né? Terceira parte aí da história da vida da pessoa. Não vai chegar enquanto não for resolvidos os outros problemas. Tem que chegar? Tem que chegar. Do jeito que está a sociedade hoje? Exatamente. A gente vai ter que forçar? Vai. Talvez as cotas sejam o melhor caminho, né? A exigência de cotas, né, para travestis, transexuais, especialmente nos cargos públicos. É uma necessidade que se coloca hoje. Também não vai resolver o problema, no entanto, as pessoas precisam sobreviver, né? Acho que é isso. Deu para responder as duas? As duas. Marcela? Vamos aqui por partes. Eu queria, se vocês quiserem, eu posso, assim, vocês poderiam passar o e-mail. Eu queria passar para vocês um vídeo que a gente fez explicando a questão do coeficiente eleitoral, que eu acho que é importante vocês saberem. E eu queria divulgar esse documento aqui, que é o trabalho que a gente realizou junto ao movimento LGBT. E também me coloco à disposição da gente fazer uma oficina, que eu já faço há mais de 3 anos, do funcionamento do Estado na prática, porque e esse entendimento do Estado na prática eu aprendi na prática e não foi no IFISH. Infelizmente eu saí completamente analfabeta política do IFISH para entender o funcionamento do Estado na prática. Então eu me coloco à disposição, depois das eleições, para fazer essa oficina com vocês. Eu acho que é importante a gente separar aqui a discussão de Estado na teoria e a ação do Estado na prática. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, por mais que se fale que nós somos indivíduos únicos, mas o preconceito ele é profundo e principalmente aguçado, por exemplo, no caso das travestis. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar políticas públicas que reconheçam, né, as diferenças, reconheçam a pluralidade, reconheçam as especificidades, mas entender que a gente está na disputa do Estado como está hoje, um Estado que atende aos interesses, né, da burguesia, que essa discussão nem é compreendida por esse Estado, nem é compreendida. E a violência é uma questão profunda, né? Principalmente no caso das travestis, né?
E o que a gente está encontrando é o movimento, ele não disputa esse Estado, né? E quem está disputando esse Estado são os católicos reacionários e os evangélicos reacionários, e a gente está retrocedendo, né, nos direitos que nós conquistamos na Constituição de 1988. Assim, a gente está retrocedendo vergonhosamente, sabe? Assim, a gente não discute a questão do aborto, a gente não discute a questão dos direitos da população LGBT, muito pelo contrário, a gente tem que lutar para manter o mínimo que a gente já conquistou, né, no momento de efervescência da luta política no nosso país. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, assim, a gente, na minha avaliação, a gente tem que disputar esse Estado ele é capitalista, mas há a possibilidade da gente disputar na questão da hegemonia mesmo, sabe, de disputar ideias, disputar valores, disputar políticas públicas. E políticas públicas, como bem disse o Mariante, não tem efetividade se não houver orçamento, e não existe orçamento se a gente, por exemplo, não fazer auditoria da dívida, né? Porque mais de 42% do nosso orçamento hoje vai para pagar juros e amortizações da dívida. Né? Para vocês terem uma ideia, saneamento tem 88 milhões de reais, 0,01%. O que você garante? Né? Não garante. Tem que fazer o esclarecimento do que é a arma da dívida pública e garantir dinheiro para isso. Né? Então, é importante que a gente compreenda isso e, por exemplo, faça um movimento, né, que seja um movimento popular, né, de exigência de auditoria da dívida no nosso país. A respeito da regulamentação da prostituição, conversando com várias pessoas do movimento, se colocam favoráveis. Então, eu acho que a gente tem que ser o porta-voz do movimento que reivindica isso, que é a regulamentação do trabalho, da prostituição como trabalho. Inclusive, foi feito há 1 mês, 2 meses atrás, um debate aqui na Unicamp, se eu não me engano, foi no IFISH, inclusive contou com a presença da Betânia, e ela defendeu isso. Fez um debate aqui pela tarde e um debate lá no Itatinga no período da noite. Né? Nós participamos, né, junto com o movimento, apoiando a organização da Associação das Mulheres Guerreiras, inclusive no ato que foi feito, eu participei como vereadora lá no centro da cidade, que a prefeitura queria limpar, entre aspas, o centro da cidade, tirando as profissionais do sexo que estavam no centro da cidade. Houve uma manifestação muito simbólica, que elas colocaram máscaras, né, de Mulher Maravilha, né, máscaras assim, infantis, e a gente caminhou até a prefeitura exigindo que não houvesse, né, punição para essas trabalhadoras, porque na verdade a desculpa era acabar com os hotéis de alta rotatividade, mas na verdade o que eles queriam era expulsar as trabalhadoras do centro da cidade, escondê-las, né, porque são consideradas, né, lixo e problema. Então, nós participamos dessa manifestação, e lembro-me que uma jornalista veio me perguntar, porque era ano eleitoral, para concluir, você não acha que você é uma oportunista, estando aqui em ano eleitoral, participando dessa manifestação? Eu olhei assim para a cara dela e falei, eu estando aqui, eu não ganho voto, filha, eu perco. Eu estou aqui porque eu defendo uma causa, defender, né,